Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês sobre os 4 elementos da natureza, ou mais especificamente, sobre os 4 elementos filosóficos. Então, qual a importância da gente saber sobre os 4 elementos, da gente estudar sobre os 4 elementos? A gente vai encontrar eles em diferentes roupagens, mas a gente vai encontrar eles em praticamente toda a linha de estudo esotérico e oculto, né? E conhecer os 4 elementos filosóficos é conhecer a nossa própria constituição, é conhecer aquilo que nos forma energeticamente, né? São os 4 elementos da manifestação nesse mundo que a gente vive. Então, conhecer os 4 elementos é conhecer o que nos rodeia e a nós mesmos, tá? Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre os 4 elementos, tá? De maneiras mais específicas, mas nesse vídeo aqui eu quero fazer uma introdução aos 4 elementos para quem ainda não teve esse contato. Então, primeiro, quais são esses 4 elementos, né? Eles são a terra, a água, o ar e o fogo. Essas são as representações dos 4 elementos no mundo manifesto, tá? Mas eles têm as suas alegorias, vamos dizer assim. E é sobre isso que a gente vai falar. Primeiramente, a gente tem o estudo dos 4 elementos dentro da astrologia, tá? A astrologia ela é uma ciência, um estudo muito antigo, tá, do ser humano. É um estudo sobre o ser humano e a interação do ser humano com as energias cósmicas, com as energias da manifestação, com aquilo que nos forma, tá? Então isso vem dos caldeus, existe estudo dentro do hinduísmo, da astrologia, né? Estudo da astrologia dentro do hinduísmo, da sociedade dos caldeus que desenvolveu muito a astrologia na Grécia, né? Os primeiros estudos sobre medicina, sobre saúde física, psíquica, psicológica, a gente pode dizer que eles vêm do estudo astrológico. Então, a astrologia ela é uma proto-medicina e psicologia, tá? Porque lá na Grécia é que começou a se estudar medicina, dar esse nome, né, de medicina e psicologia, e esses estudos vieram através dos conhecimentos astrológicos, tá? No primeiro momento. Então, como é que isso se dava? Nós temos os 12 signos do zodíaco, e esses 12 signos eles são classificados dentro dos 4 elementos filosóficos. Então, nós temos 3 signos dentro do elemento terra, 3 signos dentro do elemento água, e assim por diante, dentro do ar e dentro do fogo, tá? 3 signos em cada um deles, e aí a gente pode dizer que são os 3 diferentes níveis ou intensidades ou aspectos de cada um dos 4 elementos, tá? E aí, dentro desse estudo, a gente vai ter os temperamentos e os humores que são estudados dentro da astrologia dessa maneira mais voltada para a saúde, mais voltada para a energia e da composição do ser humano, tá? O elemento terra, ele vai falar de uma postura mais ensimesmada, de uma postura mais discreta, de uma postura mais disciplinada, de uma visão mais materialista do mundo, né? Mais prática. O elemento água ele vai falar da emoção, ele também é um elemento de descrição, mas ele vai falar mais de emoção, de sensibilidade, de intuição, de flexibilidade. O elemento ar, ele vai falar da mente, ele vai falar de uma impulsividade, ele vai falar de uma racionalidade, ele vai falar das ideias, da velocidade de pensamento, né? E o elemento fogo vai falar do ímpeto, ele vai falar da energia, ele vai falar do espírito, ele vai falar de uma certa agressividade até, tá?
Então, e cada um desses elementos carrega 3 aspectos característicos. Então, dentro da Terra, a gente tem Touro, Virgem e Capricórnio. Dentro da água, a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes. Dentro do ar, a gente tem Gêmeos, Libra e Aquário. E dentro do fogo, nós temos Áries, Leão e Sagitário. E aí a gente pode dizer que são cada um desses 3 aspectos, 3 níveis de atuação energética de cada um desses elementos, tá? Dentro do tarô, nós também encontramos os 4 elementos, né? Os 4 elementos eles são também fundamentais na estrutura simbólica do tarô, tá? Os 4 naipes do tarô, que dividem as 40 cartas de naipes numerados, né? Dentro dos arcanos menores. Então, as 40 cartas de naipe numerado e as 16 cartas da corte, elas são classificadas num primeiro momento através dos 4 elementos. Então, o naipe de ouros, né, ou moedas, ou pentáculos, ele representa o elemento terra e, consequentemente, essa materialidade, essa praticidade, objetividade e o corpo físico, né? O naipe de copas, ele representa o elemento água, a intuição, a sensibilidade, o prazer, a emoção, o sexo, a satisfação. O naipe de espadas representa o elemento ar, e aí o âmbito mental, o âmbito das ideias, o âmbito da inteligência, o âmbito de uma certa frieza e contundência. E o naipe de paus representa o elemento fogo, né? Que é a energia espiritual, que é o éter, que é o combustível, que é a transmutação, que é o movimento, a agilidade e o poder, a energia de uma maneira geral, tá? A gente tem também os 4 elementos em um símbolo mágico e esotérico muito importante, que é o pentagrama, tá? O pentagrama, em cada uma das suas pontas, ele tem um elemento. A gente tem os 4 elementos em 4 pontas do pentagrama, e na quinta ponta nós temos o intelecto, ou o eu, o intelecto humano, a vontade humana, né? A vontade do intelecto. Então, quando o pentagrama está em sua posição normal, com a ponta, com uma das suas pontas voltadas para cima, né? Ele significa o quê? É o homem, é o intelecto humano, a consciência sobre os 4 elementos da natureza, sobre os 4 elementos do mundo manifesto. Então, ele é um símbolo de equilíbrio, ele é um símbolo de maturidade, ele é um símbolo de autoconhecimento, ele é um símbolo de proteção, né? E eu pretendo falar disso mais para frente. E ele é um diagrama, a gente pode dizer assim, um sigilo do microcosmo, que somos nós. Nós somos o microcosmo, né? Nós somos uma partícula, dentro de nós existe uma essência, uma partícula, uma chispa de Deus, da grande mente criadora e criativa do universo. Então nós somos uma representação dessa pequena partícula de Deus que existe dentro de nós, e essa representação de uma maneira pictórica, vamos dizer assim, né? De uma maneira sintetizada, sintética, é o pentagrama, tá? E aí, dentro desse símbolo estão armazenados, estão sintetizados os 4 elementos filosóficos, tá? Então, falando agora entrando mais nesse quesito de microcosmo e de composição do ser humano, esses 4 elementos eles vão estar divididos da seguinte maneira: a Terra, ela vai representar o corpo físico, tá? A água, ela vai representar o corpo astral, ou a nossa estrutura áurica, tá?
O ar, ele vai representar o corpo mental e o fogo, ele vai representar o corpo espiritual, ou então ele vai representar o nosso duplo etérico, tá? A nossa parte energética ou a nossa parte impulsionadora, tá? Nossa parte mais espiritual. Então, cada um sendo mais sutil do que o anterior, tá? E todos esses corpos compondo a nossa estrutura energética de maneira básica. E através dessas analogias, dessas alegorias, desses símbolos, a gente começa a entender o porquê desses elementos e a importância de ter esses elementos equilibrados dentro da gente. Saber como manipulá-los, saber como acessá-los, saber como usar eles no nosso dia a dia, né? Por isso a importância desses 4 elementos, porque eles são a nossa composição, eles são a composição do mundo manifesto que nos cerca, e conhecendo a sua dinâmica, a gente começa a aprender a manipular esses elementos, essas energias, de uma maneira que nos favoreça, tá? Então, como eu disse, esse foi um vídeo mais introdutório de apresentação dos 4 elementos filosóficos. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!